Você já sentiu o peso da rotina? Aquele ritmo morno, a cadência repetitiva dos dias que se engolem, onde a sensação de estar apenas cumprindo tabela se torna mais real e incômoda do que o próprio ar que você respira. Olhe à sua volta, perceba a pressa vazia, a superficialidade encantadora que serve como anestesia geral para a maioria. A maioria prefere o piloto automático. É mais seguro, mais cômodo. A vida não lhes exige mais do que a obediência civilizada às regras do jogo. Mas e você? Você sente que há uma fissura nesse cenário? Um ponto cego, uma espécie de incômodo existencial que não se resolve com mais consumo, mais distração ou mais likes vazios. É aquela sensação de que você não pertence inteiramente ao lugar onde está, de que os códigos de conduta e as ambições da maioria parecem, para você, estranhamente irrelevantes. É a solitude que se disfarça de solidão, o peso de perceber o que a maioria, deliberadamente ou por preguiça, optou por não ver. E é neste exato ponto, no meio desse silêncio íntimo, um silêncio que só a sua alma consegue produzir, que ele surge. Aquele zumbido sutil no ouvido. Um chiado fino, agudo, quase imperceptível. Não é uma campainha física, não é um problema de saúde, embora você possa ter consultado um médico, claro. Ele surge do nada e desaparece em poucos segundos. Ninguém ao seu redor o escuta. Apenas você. É um som particular, privado, mas que, estranhamente, desequilibra. Você sente, no fundo, que ele não é apenas ruído. Não se trata de uma simples falha técnica do corpo. Há algo mais profundo, mais somático e vibracional por trás desse assobio fantasma. É como se o universo, em seu eterno desprezo pela obviedade, estivesse usando um código Morse invisível para tocar a sua porta. Se você sente isso com frequência, se essa perturbação silenciosa já se tornou uma visita constante, não é um acaso. É um alerta, um convite que a sua essência envia à sua consciência. É uma espécie de chamado invisível que só os escolhidos conseguem captar. E, para deixar claro, o escolhido não é melhor, mais santo ou mais evoluído. O escolhido é apenas aquele que está pronto. Pronto para ouvir o que sempre esteve lá, oculto sob as camadas da trivialidade. O zumbido é o primeiro sussurro de um despertar que, uma vez iniciado, não tem volta. É o universo dizendo: você está pronto. Agora, escute. Neste mergulho profundo, você vai entender o significado real desse zumbido, porque ele aparece em momentos específicos e qual a mensagem urgente que ele carrega para aqueles que se atrevem a ver além do óbvio. Se o tema te tocou de uma forma que você não consegue explicar com lógica, é porque você já reconheceu o ponto de encontro. Não apenas aperte o botão por inércia, mas inscreva-se neste canal como quem reconhece um refúgio. Este é um espaço para aqueles que ouvem o que os outros não ouvem. Aqui, a sua dor não precisa de explicação, porque ela já é compreendida. Bem-vindo à travessia. Quem são, afinal, os escolhidos? E por que o ouvido deles capta o que o resto do mundo ignora? A grande massa, como sabemos, vive a vida no piloto automático. Eles funcionam de acordo com a programação social, desconectados da sua essência mais visceral, ignorando sinais sutis que a existência lhes envia. O mundo é um palco de ruído constante, e a maioria se contenta em ser apenas a plateia ou o figurante. Mas existe um grupo que sente a vida de forma diferente. Pessoas que percebem a textura oculta das coisas, que possuem uma sensibilidade que se recusa a calar, uma intuição que grita mais alto que o bom senso. São esses, na minha ótica, os escolhidos. Eles não nasceram com superpoderes nem com um manual de instruções cósmicas. Não são, repito, seres superiores, mas carregam algo em comum. Passaram por experiências que os obrigaram a despertar. Não foi a luz que os trouxe, mas a sombra. Foi a dor, a perda abrupta, a crise existencial que quebrou a estrutura interna. Algo se rompeu dentro deles, e, nesse rompimento, algo se abriu. Foi nesse vazio que começaram a notar sons, sincronias, pressentimentos, o que a maioria chamaria, convenientemente, de coincidência. É neste contexto de fratura e abertura que o zumbido no ouvido se manifesta. Ele não é um problema físico, é um alerta vibracional, uma espécie de chamado interno que começa de forma discreta e tende a se tornar constante à medida que você se permite ouvir. Ele aparece no silêncio, quando você finalmente se desliga da cacofonia do mundo exterior. É como se uma entidade invisível estivesse tentando te comunicar algo, mas sem palavras, apenas através de um código de frequência. Se você está ouvindo esse zumbido com frequência,
Você precisa aceitar uma coisa: não é à toa. Você está sendo convocado. Está sendo convidado a resgatar uma memória que a sua alma jamais esqueceu, mas que a sua mente, formatada pela sociedade, insiste em ignorar. O zumbido é o primeiro portal, a confirmação de que você não está louco, mas acordado. Muitos desses escolhidos sentem-se deslocados. Sentem-se estranhos, com uma profundidade de olhar sobre a vida que lhes causa solidão. O zumbido, então, surge como um antídoto para essa solidão. É um lembrete sutil de que existem outros como você, espalhados pelo mundo, vivendo a mesma jornada de elevação da consciência. Não se trata de religião ou de dogma, mas de frequência. De se abrir para ondas que transcendem o espectro visível. O zumbido aparece em momentos cruciais. Às vezes, logo após uma meditação profunda. Outras vezes, no auge de uma crise existencial ou justamente quando você está prestes a tomar uma decisão de impacto que pode mudar a sua trajetória. O universo não costuma gritar, ele sussurra antes. E o zumbido é esse sussurro, um toque vibracional que exige a sua atenção, que te convida a calar a lógica e escutar com o coração. O mais intrigante é o seguinte: a partir do momento em que você começa a prestar atenção, o som muda, se intensifica. Ele se torna mais frequente em situações que se mostram mais significativas para o seu crescimento. Ele parece ganhar inteligência. Isso acontece porque o zumbido responde ao seu despertar. Quanto mais você se alinha com o seu propósito, mais ele aparece, como um GPS espiritual dizendo: você está no caminho certo. Sim, haverá dias em que ele será incômodo. Porque a verdade incomoda, e o despertar dói. Dói porque exige que você desmonte estruturas que demorou a construir, mas que são falsas. No entanto, é essa mesma dor que, paradoxalmente, te liberta. O zumbido parece uma chateação, mas é, na verdade, uma senha, um código de acesso que te permite acessar uma dimensão que a maioria ainda não pode. Você está ouvindo o que precisa ser ouvido, mesmo que ainda não entenda completamente. Portanto, antes de se preocupar ou tentar eliminá-lo, respire. Observe. Sinta. Talvez aquilo que você chama de incômodo seja justamente o que faltava para você se reconectar com a sua origem. Você não está sozinho. Você está apenas lembrando quem você sempre foi. E este som é a trilha sonora desse resgate. O zumbido é, para o escolhido, uma assinatura energética, uma chave que ativa memórias esquecidas. Não memórias racionais, mas espirituais. Quando ele surge, ele não apenas chama a atenção, ele realinha. Ele te coloca em contato com a sua essência mais profunda. No contexto da consciência, a crença é que esse som é um sinal de elevação vibracional. Seu corpo está se ajustando a frequências mais sutis, mais elevadas. Você está sintonizando uma rádio diferente, e o zumbido é o som daquela estação sendo ajustada. É a certeza de que algo irrevogável está mudando em você. Outra interpretação crucial é que o zumbido é uma forma de comunicação energética. Guias, mentores ou seu próprio eu superior podem estar tentando enviar informações. Como não usam a linguagem limitada das palavras, eles recorrem às frequências. E essas frequências ressoam em seus ouvidos. Sentir o zumbido é como ouvir um rei: estou aqui. Escute. Existe, ainda, a relação com os bloqueios energéticos. O zumbido aparece, por vezes, quando há algo em desequilíbrio. Um chakra estagnado, um trauma antigo não resolvido, uma emoção reprimida que precisa ser sentida. O som, neste caso, atua como um despertador. Ele te incomoda para te acordar. Ele te força a olhar para dentro, para aquilo que você estava evitando. E há mais nuances. O lado do ouvido importa, e muito. Muitas tradições espirituais afirmam que o zumbido no ouvido direito é sinal de que mensagens positivas estão sendo transmitidas do plano espiritual, confirmações, proteção ou direcionamento. No ouvido esquerdo, o som costuma indicar alertas internos, intuição que precisa ser ouvida ou a necessidade de autoescuta. Cada lado tem a sua própria gramática, e você aprenderá a decifrá-la com a prática do silêncio ativo. Há também o conceito de downloads energéticos. Certos momentos na vida do escolhido são tão cruciais que o universo envia pacotes de informação espiritual. Eles não chegam como texto, mas como energia. O zumbido é o sinal de que o arquivo está sendo transmitido. Você só precisa receber em silêncio. O mais vital é que você pare de encarar o zumbido como uma falha.
Ele é um lembrete de que algo está acontecendo nos bastidores da sua consciência. Que você está em transição, mudando de frequência, evoluindo. E isso não é um processo suave, mas é real. Você está ouvindo o que a maioria prefere calar. Só isso já é o sinal de que você está pronto. Este som é o provável início de uma nova fase, o empurrão que faltava para você buscar mais respostas, mergulhar na sua intuição. O zumbido é a chamada, mas o próximo passo, a travessia, é sua. Você pode ignorar ou pode responder. E quando você escolhe escutar, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Portanto, não tema. Não lute contra. Agradeça. Você está sendo ativado. Você está sendo lembrado da sua verdadeira identidade. O som não é uma perturbação. É um sussurro cósmico dizendo: estamos com você. É um presente. Um despertar que exige, acima de tudo, coragem. O zumbido nunca surge por mero acaso. Ele se manifesta em momentos-chave. A maioria sequer percebe o padrão, mas o escolhido, com o tempo, aprende a notar. Ele aparece quando o silêncio se instala, quando a mente, por um segundo, se cala e a alma começa a falar mais alto. O som é a resposta, o eco dessa voz interior. Pode acontecer no meio da noite, quando tudo está parado e só restam você e seus pensamentos mais crus. Ou pode surgir durante uma conversa, uma leitura que te toca profundamente, um momento de intuição afiada. O zumbido não obedece à lógica comum. Ele surge quando algo precisa ser ouvido, não com os ouvidos físicos, mas com a consciência desperta. Momentos de dor ou de transformação profunda também atraem esse chamado. Quando você perde algo, ou alguém, ou até mesmo a sua direção, o som pode surgir como se dissesse: ei, ainda há algo em você que não está perdido. É um marcador audível, uma forma do universo te lembrar: você não está sozinho nesta travessia. Você já notou que o zumbido surge após você tomar uma decisão importante ou quando você hesita em seguir a sua intuição? Ele age como um compasso, um sinal vibracional que diz: preste atenção. Para o escolhido, esse som é como uma conversa invisível com a própria alma. E a cada vez que ele aparece, ele traz um convite silencioso à reflexão. Outras vezes, ele surge em momentos de expansão espiritual, após uma meditação profunda, uma oração sincera ou uma genuína experiência de gratidão. Nesses picos, a sua frequência sobe e o som aparece como a confirmação de que você está se conectando com algo maior. É o plano sutil se manifestando, confirmando que você está no fluxo. Existem também os momentos de alerta. Quando você está prestes a agir contra os seus princípios ou entrar em um ambiente com energia densa, o zumbido pode surgir como um aviso. É a sua sensibilidade gritando: este lugar não é para você, ou esta escolha irá te afastar de quem você é. É um sinal de proteção espiritual. O corpo sente antes que a mente entenda. Os ouvidos captam frequências que os olhos não veem. E é por isso que o zumbido se torna sagrado para o escolhido, pois não tem explicação racional imediata, mas carrega um significado profundo. Quando você começa a honrar esse som, ele começa a te guiar. Quando você ignora o zumbido, ele pode até ir embora. Mas a sensação de desconexão cresce, porque ele é como um fio invisível entre você e a sua origem espiritual. Quanto mais você escuta, mais forte esse fio se torna. Ignorá-lo é cortar esse contato. Escutar é voltar para casa. Você pode até tentar calar o som, mas ele retorna, porque ele é mais do que um ruído. É um lembrete. Você está acordado em um mundo que prefere dormir. Você ouve o que muitos não ouvem. E este dom, por mais sutil que pareça, é o que te torna um dos escolhidos. Portanto, da próxima vez que ele surgir, pare. Respire. Feche os olhos. Sinta o que está sendo sinalizado, mesmo que você não consiga traduzir em palavras. A compreensão vem depois. Primeiro, você precisa aceitar que está sendo chamado e acreditar. Quando você responde, a sua jornada muda por completo. O zumbido não fala em frases, mas se comunica. Sua linguagem é vibracional. Por isso, entender o que ele diz exige silêncio, sensibilidade e presença. Para o escolhido, o zumbido não é barulho. É um código. E, a cada vez que ele aparece, ele traz uma nova mensagem. Uma das formas mais simples de interpretá-lo é observar o momento exato em que ele surge. O que você estava pensando? O que estava sentindo? Com quem você estava falando?
O zumbido é como um marcador espiritual que realça o que precisa de atenção. Ele aparece quando algo que você está ignorando precisa ser olhado com mais profundidade. A lateralidade é outra pista. No ouvido direito, está geralmente ligado a mensagens espirituais, confirmações, proteção. É como se o plano superior dissesse: sim, prossiga. O ouvido esquerdo, por outro lado, traz alertas, intuições, algo que pede cautela ou reavaliação. É como se o seu próprio espírito dissesse: olhe para dentro. O escolhido, com o tempo, desenvolve a capacidade de registrar, sentir e ouvir com o coração. O zumbido se transforma em orientação, não porque ele diga o que fazer, mas porque revela o que precisa ser sentido antes de ser resolvido. Existe o que chamamos de zumbido de cura. Ele não vem com uma mensagem racional, mas com energia de reparação. Pode aparecer em momentos de limpeza, como se o som estivesse desprogramando padrões antigos. Você sente um desconforto, mas logo em seguida, um alívio. É o seu campo energético sendo reajustado, e o som é o ruído desse alinhamento. O zumbido também surge como validação. Às vezes, você diz algo, sente algo, toma uma atitude, e o som aparece como um sim silencioso, como se o plano superior confirmasse que você está alinhado. Nesses casos, é comum sentir uma paz repentina. Em outros casos, o som aparece em momentos de dúvida, medo ou confusão. E aí ele não traz respostas, mas presença. Ele diz: você não está só. Nesses momentos, mais do que tentar entender, você precisa confiar. A grande chave para interpretar o zumbido é parar de forçar a compreensão. O espiritual não se impõe. Ele se revela. Quando você silencia e aceita, a mensagem aparece. Pode ser em um sonho, em uma conversa, em um insight. O som abre a porta, mas você é quem precisa atravessá-la com consciência e presença. Portanto, quando ele surgir, não corra. Não lute. Escute. Pergunte-se: o que está tentando emergir aqui? A resposta talvez não venha em palavras, mas virá. Porque quando um escolhido escuta com o coração, o universo sempre responde. O zumbido no ouvido não é o ponto final, mas o marco zero. Ele assinala o início de uma nova fase na sua jornada de escolhido. É como se o cosmos dissesse: agora que você despertou, vamos caminhar. A partir desse som, a sua percepção muda. A vida ganha uma nova profundidade. O zumbido se torna um divisor de águas. Você sente que precisa buscar mais, que algo em seu interior exige o alinhamento com algo que transcende a matéria. E esse desejo não é uma ilusão. É a sua alma lembrando que há um caminho a ser seguido. O zumbido é o empurrão que faltava para essa reconexão. Muitos tentam voltar ao normal depois de ouvir esse som, mas não conseguem, pois o zumbido carrega algo irreversível. Ele ativa uma memória espiritual. Ele te mostra, mesmo que sutilmente, que há algo mais. E, uma vez que você vê, não há como desver. Este é o seu ponto de virada. Receba esse som como um sinal, e não como algo a ser eliminado. Ele é uma chave. Uma chave que abre portas interiores e revela novos caminhos. O zumbido é mais do que um som. É uma senha espiritual que só os escolhidos podem ouvir e entender. Obrigado por ter acompanhado esta jornada até o fim. A sua presença aqui é a prova de que o chamado invisível também toca você. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se tocou aquela dor que só você conhecia, não a deixe morrer no silêncio. A forma de honrar esse despertar é se conectando com quem entende. Inscreva-se no canal agora mesmo e curta este vídeo. Sua inscrição é a nossa confirmação de que o despertar é real. Deixe um comentário com esta frase: eu ouço o que não tem voz. Vamos construir juntos este refúgio de consciência. Com amor e gratidão pela sua escuta atenta. Até o nosso próximo encontro.